A artista que eu escolhi foi Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma artista plástica brasileira e uma das figuras mais aclamadas da pintura nacional, ao lado de sua amiga pessoal, Anita Malfatti. Junto a ela, criou o movimento modernista e o movimento antropofágico, ambas expressões que buscavam inspirações na identidade cultural e realidade brasileira, e ajudaram a mudar o rumo da arte tecnicista e acadêmica, influenciada à época pelos padrões europeus. A obra mais famosa de Tarsila do Amaral é o Opaboro, que é a obra que eu escolhi. Considerado o quadro mais valioso da história da arte brasileira e uma peça-chave para entender a importância da vida e obra desta autora para o Brasil e o mundo. Biografia resumida de Tarsila do Amaral. No dia 1º de setembro de 1886, nasceu Tarsila do Amaral. Em 1904, vai para a Espanha e casa-se com André Teixeira Pinto, com quem teve uma filha. Em 1916, começa a estudar no ateliê de William. Em 1920, separa-se de André Teixeira Pinto. Em 1922, tem uma tela admitida no Salão Oficial dos Artistas Franceses e regressa ao Brasil para acompanhar de perto a Semana da Arte Moderna e entrega ao Clube dos Cinco. Em 1923, Tarsila volta à Europa e mantém um contato com grandes intelectuais. Em 1925, inicia a produção de quadros que se enquadram no movimento de valorização da cultura nacional e casa-se com Oswaldo de Andrade. Em 1929, a família de Tarsila vai à falência e ela expõe pela primeira vez no Brasil, no Palace Hotel em São Paulo. Em 1930, descobre a traição do marido e separa-se. Em 1928, inicia o movimento antropofágico ao pintar o Opaboro. Em 1931, começa a namorar Osório de César e se envolve com o Partido Comunista. Em 1933, inicia oficialmente a sua fase social, com pinturas que faziam crítica ao sistema capitalista. Em 1935, é presa por conta de envolvimentos políticos. Em 1936, trabalhou como comunista nos Diários Associados e oficializa seu relacionamento com o escritor Luiz Martins. Em 1949, sua neta Beatriz morre afogada tentando salvar uma amiga num lago em Petrópolis. Em 1951, participa da Bienal em São Paulo, tendo uma tela em uma sala especial. Em 1964, participa da Bienal da Veneza. Em 1966, morre sua filha. Em 1969, é agraciada por Arásia Amaral com a exposição de Tarsila, 50 anos de pintura. E em 18 de 1 de 1973, morre Tarsila, decorrente de complicações pós-operatórias. Apaboro é uma clássica pintura do modernismo brasileiro, considerada uma obra-prima da autora. A tela foi pintada a óleo em 1928, para ser oferecido a então seu marido, o escritor Oswaldo de Andrade. No quadro, vemos a valorização do trabalho braçal. Observe a mão e o pé enormes, e a desvalorização do trabalho mental. Repare na cabeça minúscula. O nome da obra é de origem tupi-guarani e significa o homem que come gente. O título da tela é resultado de uma junção do termo aba, que significa homem, e pora, que significa gente, e u, que significa comer. A tela foi pintada por Tarsila em janeiro de 1928 e oferecida a seu marido Oswaldo de Andrade como um presente de aniversário. Esta obra marca a fase antropofágica da pintora. É possível identificar traços característicos da artista, como a escolha de cores fortes, a inclusão de temas imaginários e a alteração da realidade. Da pintura, vemos o homem com grandes pés e mãos, e ainda um sol e um cacto. Estes elementos podem representar o trabalho físico, que era o ofício da maior parte da população brasileira naquele período. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com força, mas sem pensar muito, sendo então uma possível crítica à sociedade daquela época. O homem em Apaboro, representado, transmite uma certa melancolia, pois o posicionamento da cabeça e expressão denota algumas tristezas ou depressão. Além disso, o pé grande também pode revelar uma forte conexão do ser humano com a terra. A técnica do gigantismo já havia praticado antes por Tarsila na Tegra A Negra, que foi pintada em 1923. O Opaboro é uma pintura de óleo da artista Tarsila Amaral,
que é uma das principais obras do período antropofágico do movimento modernista no Brasil. A criação foi em 1928, a técnica foi óleo sobre a tela, a localização foi no Museu de Arte, a dimensão da pintura é de 85 cm por 72 cm e o suporte foi a lona.